Texto 2, o Evangelho da Fé desde Abraão. Que é isso? A gente acha que o Evangelho foi agora, né? Está em Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 9. E o apóstolo Paulo mostra aos irmãos da Galácia que o Evangelho da Fé, que eles receberam, aquele Evangelho que eu preguei para vocês, fora concedido aos judeus desde Abraão. Veja bem, há muitos tempos, séculos, em seu argumento teológico, o Paulo mostra, o apóstolo Paulo, que o método, o modelo, a fórmula divina da justificação do homem sempre foi pela fé. E ele destaca no versículo 6 ao 9, está aqui na nossa lição, eu estou aqui com a nossa Bíblia na mão, a Bíblia da promessa, né? Uma Bíblia bem simples, não é Bíblia de estudos até. E ele começa que há muitos séculos, no versículo 6 e no versículo 8, ele mostra que sempre foi através da fé. E o patriarca Abraão, que era o patriarca, que era um gentil, ele viveu antes do surgimento da lei judaica. Então, se alguém acha que a propagação do evangelho, a iniciação foi agora, depois que Cristo nasceu, não, Cristo veio cumprir e trazer esta dádiva que estava esquecida. Então, Abraão foi justificado pela fé. Quando os judaizantes, que era aquele grupo contencioso, que citavam Moisés em seus argumentos, e Paulo vai muito além de Moisés e cita Abraão. Eles queriam se bitolar ali na lei, né, que expedida por Moisés, recebida de Deus, e o apóstolo Paulo mostrava Abraão. Então eles apelavam para a lei, enquanto Paulo apela ao conserto da promessa que foi feito antes da lei. Abraão fora justificado por crer em Deus pela fé, e não por guardar a lei. Sua fé lhe fora imputada por justiça. Então, a gente crendo em Deus pela fé, nós somos vitoriosos. Porque o que é fé? Né? A gente pergunta, Hebreus, está bem claro o que é fé. É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas das coisas que se espera, a convicção. Então, fé e confiança são almas gêmeas. Ninguém pode ter fé sem ter confiança, e ninguém pode ter confiança sem ter fé. Não existe. É um contraponto que muitas vezes coloca nas redes sociais para distorcer a mente do povo. Fé, almas gêmeas, com paciência, com fidelidade, com esperança. Então, se você tem fé, você tem esperança que as coisas irão acontecer maravilhosamente. Então, quem são os filhos de Abraão? Né? Porque alguém diz assim, não, mas fulano tem fé, mas não confia. Isso aí é preciso abrir um parênteses aqui para mostrar a fé intelectual. Que todo mundo tem. Todo mundo sabe que tem um Deus lá em cima. É a fé intelectual que os demônios crê que estremece. Mas ele não tem esperança. Eles não confiam que vão receber a bênção de Deus, porque estão desprovidos. Então tem a fé intelectual, tá? Tem a fé salvadora e tem a fé dom do Espírito, que a gente não vai entrar em detalhes, senão a gente sai do foco da lição, mas para os irmãos entenderem. E quem são os filhos de Abraão? E aqui, nesse contexto, o saudoso pastor José Apolônio, ele coloca que são todos os que têm perfeita afinidade espiritual com ele. Aqueles que são ligados pela fé. Está no versículo 7 da lição e estudo. Então, os próprios gentios estão incluídos, porém, se tiverem fé. Quem pregou o evangelho a Abraão foi o próprio Deus, declarando, em ti serão abençoados todos os povos.
Está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, que inclusive está aqui na nossa lição. E a base da justificação de Abraão diante de Deus foi a sua fé em Jeová, em o próprio Deus, e com efeitos, as Escrituras dizem, ele creu no Senhor. Assim ele tinha confiança de que Deus cumpriria. Veja bem, fé e confiança. Preste bem atenção. Fé e confiança. Muitas vezes, voltando ao contexto, eu tenho confiança, mas não tenho fé. Não existe. Se for relacionado às coisas de Deus, fé e confiança são almas gêmeas inseparáveis. Não se separa. Ninguém tem fé sem confiança, ninguém tem confiança sem fé. Isso alguém mostra na atualidade, onde se modifica as coisas para deixar o povo conturbado. Se eu tenho fé, já estou dizendo que eu tenho confiança em Deus. Por isso que muitas traduções, vocês vão encontrar aí, já vi, que no lugar de fé bota confiança. Tá? Então, veja bem, ele creu no Senhor Jesus. Assim ele tinha fé e confiança de que Deus cumpriria a sua palavra. Não podia ele ter fé e não ter confiança. De igual modo, todos os que aceitam o evangelho da salvação, por meio da fé no que Cristo fez, e passa a integrar o quê? Na família de Abraão, que creu em Deus e no que ele iria fazer. Que coisa maravilhosa, né? Nós somos milionários quando a gente pega a palavra de Deus e começa a estudar, mesmo sinteticamente, né? Ou sistematicamente, né? A palavra de Deus aqui no livro dos Gálatas. Estou fazendo um comentário também sobre o livro dos Gálatas, fora da sala de aula. Então, aqui é o nosso segundo texto da lição número 8. E vocês são convidados a irmos para o texto de número 3,